Entendam de uma vez por todas qual a diferença de microbioma para microbiota e quais as consequências para o couro cabeludo de uma microbiota desregulada. Assista comigo esse vídeo. Vamos acabar de uma vez por todas com essa dúvida. O que é microbioma? O que é microbiota? Vamos iniciar comparando o microbioma com um planeta. Imaginem que esse corpo, ele agora é um planeta. Vamos lá. Aqui é um planeta. Dentro de um planeta tem seus ecossistemas, tem seus países, seus continentes. Vamos fazer uns países. É isso? Bem, aqui está cheio de continentes e países. No, no nosso corpo, a gente não vai chamar planeta, a gente vai chamar microbioma. Microbioma. E da mesma forma que aqui tem países e por regiões, aqui vai ter regiões também chamadas de microbioma. Vamos fazer aqui uma boca. Microbioma oral, axilas, microbioma das axilas, ouvidos, microbioma dos ouvidos, do estômago, microbioma da pele, microbioma da região uroginecológica e um dos principais, ou o principal para a gente, que é o microbioma intestinal. Também temos o microbioma do couro cabeludo. Só que sempre que a gente mencionar, relacionar com regiões, a gente vai falar microbioma. Quando a gente falar com população, aquela população que ali vive, a gente vai chamar de microbiota. Exemplo: dentro desses países existem habitantes. Habitantes bons, que são esses azuis, e habitantes maus, que são esses vermelhos. No nosso corpo, acontece da mesma forma. Exemplo: aqui existem habitantes bons no microbiota oral, aqui existem habitantes bons, que são micro-organismos vivos, só que em vez de ser seres humanos, né, são fungos e bactérias. Mesma forma, bons, mas também existe os maus. Tá vendo? Quando a quantidade de maus, deixa eu deitar aqui. Quando a quantidade de maus ultrapassa a população dos bons, em um país, em uma sociedade, isso vai dar trabalho para o governo, se tornando impossível morar naquela região. Da mesma coisa acontece aqui com a gente, nosso corpo. Quando essa quantidade de fungos ela ultrapassa a quantidade da população boa, a gente tem uma população mal aqui. No couro cabeludo, essa população é chamada de malacésia. Quando essa quantidade de fungos malacésia aumenta a sua população, vai dar o aumento da caspa, da descamação, aquele aumento da dermatite seborreica. Já no nosso intestino, quando ela aumenta, essa população, aí é que acontece um problema mais sério. Porque no couro cabeludo a gente vai utilizar shampoos de caspa e vamos conseguir controlar essa descamação do couro cabeludo. Já no intestino, não. No intestino vai acontecer microcanais, aqui essa região sendo aberta, onde essas bactérias, esses patógenos, eles vão eles vão ultrapassar essa barreira e vão, através da corrente sanguínea, inflamar todo o nosso corpo. Com esse intestino inflamado, porque primeiro acontece a abertura dos canais, depois a inflamação dessa camada, desse tecido, desse endotélio, e depois a má absorção. E é até interessante a gente falar de um termo chamado biodisponibilidade, que está ligado à má absorção. Um exemplo: a gente come uma banana. A banana é rica em biotina. Só que
A biodisponibilidade está baixa porque a gente está com baixa ingestão de nutrientes, está com uma má absorção. Então, não é porque a gente está consumindo banana que a gente vai estar nutrindo nosso couro cabeludo com a biotina, já que a gente está com essa deficiência. Com isso, da mesma forma que os nutrientes eles percorrem a corrente sanguínea, deixa eu fazer um vaso sanguíneo aqui. Percorrem a corrente sanguínea até chegar aqui na papila dérmica e fazer o cabelo crescer. Olha os nutrientes aqui subindo, percorre, chega aqui e faz o cabelo crescer. Também o oxigênio, né? Deixa eu fazer aqui os pulmões. Percorre a corrente sanguínea até fazer o nosso cabelo crescer. As toxinas, elas também vão percorrer nossa corrente sanguínea, não só elas, vão todas percorrer até chegar no nosso folículo piloso, lá na região da papila dérmica. Aqui estão elas. Elas vão aumentar o ROS, que é as espécies reativas de oxigênio, que basicamente são os radicais livres, as interleucina 17 e o TNF-alfa, que vai interferir no ciclo capilar. Então, é bastante nocivo a gente estar com essa deficiência no nosso intestino. E o que causa isso, Eduardo, no nosso intestino? Basicamente, velhice, né? A idade, com o tempo as nossas células vão envelhecendo. O estresse excessivo faz com que também altere a nossa microbiota. Também a má alimentação, que é o principal fator, né, que faz com que aconteça todas essas disfunções. E noites de sono mal dormida. E antibióticos. Aquelas pessoas que tanto utilizaram o antibiótico nos últimos 6 meses, que o antibiótico ele tanto mata as bactérias boas de todo o nosso corpo, como também mata as ruins. Então, é sempre indicado você perguntar àquele seu paciente se ele fez uso de antibiótico nos últimos 6 meses, para saber disso. Então, vamos lá. Matou as bactérias boas, matou as bactérias ruins. Como a gente faz para reverter esse quadro? O que estimula uma renovação, uma melhor nutrição dessas bactérias boas são o consumo de fibras. Então, se a gente tem que indicar para os nossos pacientes que eles consumam fibras, que eles consumam bastante água, bebam bastante água para tratar isso. A gente chama essa alteração, quando está de forma normal, a gente chama de simbiose. Mas só que quando está essa alteração toda aqui, tudo alterado, a gente chama de disbiose. Uma disbiose. Qual seria, assim, o nosso objetivo com isso? De vocês saberem disso. É que, nos casos de que você trata que a região do couro cabeludo ele está com a queda de cabelo excessiva, você faz esse tratamento e não vê resultados, a gente está tratando o sintoma, mas a causa vem aqui do intestino. Então, o ideal é a gente voltar-se para o intestino, fazer o tratamento do intestino, porque senão a gente faz só perder o nosso tempo. Devemos suplementar sim, tem suplementos indicados para isso, os prebióticos e os probióticos, e futuramente, em outra aula, eu vou falar sobre isso para vocês. Aqui no couro cabeludo, a gente trata a caspa, porque o que acontece aqui no couro cabeludo? Vamos lá. Com o aumento do consumo de frituras, de fast foods, a gente produz mais sebo no nosso couro cabeludo. Também noites de sono mal dormida, estresse, bebida alcoólica e principalmente a mal lavagem. A lavagem inadequada do couro cabeludo vai aumentar a produção de sebo. E existe um fungo chamado Malacésia. Quando essa produção de sebo está aumentada,
esse fungo, né, que é o causador da dermatite seborreica, ele se alimenta desse sebo. E ele se alimenta e faz um cocôzinho. Esse cocôzinho dele são citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas elas vão fazer com que o nosso cabelo fique avermelhado, né? Aumente a coceira e aumente a descamação. Então, existe mecanismos para matar, eliminar eles. Só que a gente consegue eliminar o sintoma aqui no couro cabeludo, mas muitas vezes a causa também vem daqui do intestino. Então, sempre focar no intestino, porque aqui deve ser o nosso foco principal. Bem, se vocês gostaram dessa aula, na próxima aula eu vou falar sobre quais prebióticos e probióticos são mais indicados para o tratamento dessas disfunções, dessas alterações. Mas, de antemão, aumentar a ingesta de água e de fibras vai ajudar bastante a aumentar essas bactérias boas no nosso corpo.